Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de jornada, né? Estamos aí avançando. Hoje é o 25º dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui firme e forte, acompanhando a nossa jornada, acompanhando a nossa trajetória de estudos da palavra de Deus, né? E do livro A Administração Eficaz, né? Um livro que nos ajuda a estar aí nos ensinando princípios, né, e vamos dizer assim, conselhos, né, de como sermos melhores mordomos para Deus, né. Louvado seja o nome do Senhor, porque você tem perseverado em estar conosco aqui todos os dias, estudando a palavra de Deus, né. Muito bem. Ah, sempre é bom lembrar, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, que ele é muito importante para a relevância do canal e do vídeo, né. Faça sua inscrição, ative os sinos da notificação. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, né, com quem você conhece, para que mais pessoas também recebam esse conteúdo e possam aí se instruir, né, na palavra de Deus, acerca desses assuntos voltados aí para a fidelidade, para a mordomia cristã, né. Também quero lembrar você dos 3 links, né, aqui na descrição. Temos o link do ServeMe, que é um link para que você possa baixar aí esse aplicativo, ServeMe, que é um aplicativo administrado pelo setor de tecnologia da Igreja Adventista. Qualquer pessoa pode baixá-lo, acessar. Ali tem muitas ferramentas para estudo da palavra de Deus, né, e outras mais relacionadas com o dia a dia da igreja, né? O segundo link é para você participar do nosso grupo de oração, tá bom? Você participa do nosso grupo de oração e constantemente ali você pode acompanhar os pedidos que as pessoas fazem ali, né? Você pode também fazer o seu pedido, você pode orar pelas pessoas ali, né? Informar que está orando por aquela pessoa, e aí a gente faz uma corrente, né, bonita de oração, né? E o terceiro link que você está aqui na descrição do vídeo e logo abaixo, é para você baixar o livro, né? Se você não tem um livro físico, você pode baixar o PDF dele gratuitamente e você pode ali baixar e tê-lo no seu celular, e tê-lo no seu smartphone, tê-lo no seu computador, né, e acompanhar ali, como eu falei para vocês anteriormente, o livro tem 68 capítulos, né, e a gente só vai estudar 40, né, 40 capítulos, tá certo? Então você pode aí, os outros que nós não vamos estudar aqui nessa jornada, você pode aí estudá-lo, né, em casa, em outros momentos, e aprender ainda mais acerca da palavra de Deus, tá bom? Muito bem, é isso aí. O tema de hoje, deixa eu colocar aqui já na tela para vocês, tá aqui, é ofertas voluntárias, é o capítulo 40, né? Ofertas voluntárias, capítulo curtinho, bem ao ponto, mas muito interessante, né? Então, vamos orar para que a gente possa estudar mais uma vez a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos e abra seu coração e vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Neste momento, Deus bendito, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender a tua palavra, a compreender a tua vontade para a nossa vida, a compreender o quanto o Senhor nos ama e quer nos fazer bem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse momento e nos instrua mais uma vez a tua palavra. Cada pessoa que está aqui assistindo essa transmissão, que ela receba do Senhor a bênção do céu, para que elas possam ser fiéis ao Senhor a toda prova, ser fiel até o fim, para quando o Senhor voltar a esta terra, possamos entregar ao Senhor, devolver ao Senhor tudo aquilo que o Senhor derramou na nossa vida em forma de bênção, possamos entregar ao Senhor em forma de almas. Que a tua graça, ó Deus, nos abençoe no estudo deste dia, para que o nosso dia comece muito abençoado junto da tua palavra. Perdoa os nossos pecados e aumente a nossa fé e a nossa fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Vamos embora.
mais um dia de jornada, o 25º dia, né? Nós estamos aqui juntos e temos a certeza que o Senhor está nos abençoando, né? Nos abençoando, ok? Então vamos lá. Ofertas voluntárias, né? Queria começar lendo esse texto aqui de Êxodo 35, 4 e 9, onde o texto diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Esse texto que acabamos de ler, ele está dentro do contexto da construção do santuário ali do deserto. Quando o povo chegou no deserto, havia saído do Egito, Deus solicita ao povo que, aliás, Deus tinha instruído Moisés que ele deveria construir um santuário no deserto para que Deus pudesse habitar no meio deles, né? E aí, o que ocorre? Beleza, Moisés recebeu a instrução e depois Deus orientou a Moisés que o povo trouxesse a oferta para que esse santuário e tudo que estava envolvido com ele, para que ele pudesse construir. O povo pudesse trazer a oferta para que ele pudesse ser construído. Então, a oferta foi uma determinação divina para que o santuário fosse construído. É, a gente já viu em outros capítulos, a gente precisa separar o objetivo da oferta e do dízimo, né? Eles têm objetivos similares, né? O dízimo e a oferta ele tem o mesmo objetivo, que é a glória de Deus. A gente já viu isso aqui em outros textos e em outros capítulos do livro, mas a aplicação. Então, a gente tem que diferenciar o objetivo da oferta e a aplicação dela. Então, aqui Deus estabeleceu a aplicação, né? Mas não o objetivo, né? Porque o objetivo é espiritual, certo? Mas a aplicação foi para a construção do templo. Então, Deus determinou, foi uma determinação divina a, a entrega das ofertas. Então, ela acaba por ser uma obrigação religiosa, né? A oferta é uma obrigação religiosa. Contudo, Deus não quer que você trate a oferta, ou que você traga para ele a oferta de forma coercitiva, ou seja, você não deve fazer isso porque você está sendo coagido a fazer, ou porque você faz isso apenas por obrigação religiosa, né? Mas veja o que diz aí. Esta palavra que o Senhor ordenou, então uma ordem divina, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Então Deus ordenou que o povo trouxesse uma oferta, uma ordem, uma lei, é uma determinação, né? Agora, como que você traz essa oferta? Primeiro, de coração disposto e voluntariamente. Então Deus deu a ordem. Só que essa obrigação, essa ordenança precisa partir de um coração disposto e voluntário. Eu já falei disso aqui, né? É aquilo que você faz na obrigação de fazer, mas você não faz por obrigação de fazer. Em outras palavras, quando você faz alguma coisa
Por exemplo, o marido se casa, né? O marido se casa. Aí, o casal, né? Se casa. E vamos supor que, nesse caso que eu vou dar agora de exemplo, a mulher não trabalha, ela fica aí em casa, cuidando da casa, né? E o marido sai para trabalhar. Então, quando o casal se casa, o homem se casa com a mulher se casa com o homem, existem obrigações no casamento, né? Assim, nesse exemplo que eu dei, já, o homem trabalha, a esposa não trabalha, então o homem ele sai para trabalhar e ele tem isso é uma obrigação dentro do casamento. O homem sai para trabalhar, né? Vai para a rua, vai para o trabalho, vai para o negócio dele e ele vai trazer o pão de cada dia para manter a casa, trazer a manutenção para casa, trazer o pão de cada dia, né? Vamos dizer assim, para casa. E aí, essa é uma obrigação do homem, inclusive bíblica. A provisão da casa é do homem. Essa é uma obrigação. A mulher está em casa, ela também tem as obrigações. Só que, embora seja uma obrigação, faz parte da aliança, as obrigações do homem e da mulher, mas eles não fazem por mera pressão obrigatória, né? Mas eu chamo não, né? Onde o pastor fez o sermão, né, para os pastores, e ele falou essa frase que eu gravei, né? É uma obrigação voluntária, aliás, uma obrigação amorosa. Então, é um obrigatório o homem trazer o pão de cada dia para sua casa? É obrigatório. Ele tirou a mulher da casa do pai e agora ele tem que prover ou igual ou maior, a provisão do marido tem que ser igual ou maior que a do pai, não pode ser menor. Então, isso é uma obrigação, inclusive espiritual, do homem em relação à sua esposa. E a mulher tem as suas obrigações como esposa, né? Já que ela não trabalha fora, ela está em casa, então ela tem que dar conta da organização da casa, tudo direitinho. Então, embora isso seja uma obrigação, né? Mas você não faz pela força da obrigação, mas você faz por amor. Então, Deus deu a ordem para o povo trazer oferta. Então, isso passou quando Deus disse, quando a Bíblia diz que Deus, o Senhor ordenou, então isso passa a ser uma obrigação religiosa, uma obrigação espiritual. Só que Deus quer que você faça isso com o coração disposto e voluntariamente. Ou seja, Deus deu essa ordem agora, né? Aqui para Moisés. Pronto. É como se, para você entender rápido, Deus deu essa ordem, pronto. Ele não vai precisar dizer mais. Não precisa dizer mais. Vamos fazer. Porque nós te amamos. Vamos fazer porque o Senhor tirou a gente da terra do Egito. O Senhor é o nosso Deus. Ou seja, Deus deu a ordem primeira e não precisou mais. E não precisaria, né, dizer mais nada, porque ele já deu a instrução. Coração disposto e voluntário. Ou seja, não precisa ficar te lembrando. Não precisa ficar te dizendo que é uma ordem, que é uma obrigação religiosa, que você tem que fazer. Não vai precisar ninguém estar no seu martelando na sua mente que você precisa fazer isso. Você vai fazer isso de coração, né? Coração disposto, ou seja, você faz porque você faz de coração, né? Por amor, e você faz isso voluntariamente. Então, as ofertas elas têm que ter vamos dizer, esse viés, né? Que seja de coração e que seja de voluntário, embora seja uma ordenança e uma obrigação divina, né? Mas entrando agora no capítulo, diz assim: tudo que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las: das tuas mãos voluntariamente te damos. O mais custoso serviço que possamos prestar não passa de ninharia comparado ao dom de Deus ao nosso mundo. Então, se nós compararmos, ela está dizendo que tudo que nós devemos fazer deve ser feito de boa vontade, né? Com alegria. Nossas ofertas devem ser entregues com alegria e gratidão. É o coração disposto, né?
Alegria e gratidão. E quando apresentarmos a Deus, devemos ter a consciência de que estamos dando para Ele, né, entregando para Ele aquilo que já recebemos das mãos dele, né? Ok? E qualquer serviço que possamos prestar, por melhor que seja, ainda é uma mixaria, que ela está dizendo aí, né? Uma ninharia comparada ao que Deus fez, né? A nossa oferta nunca vai ser comparada no mesmo nível que a oferta de Deus ao mundo, que foi Cristo. Deus ofereceu Cristo ao mundo. Essa oferta, Cristo, ela é incomparável, ela está num nível muito acima do que a gente pode dar como ser humano pecador. Deus se deleita, Deus, ou seja, tem prazer em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus, trar-lhe-emos também as nossas dádivas. Ou seja, se o seu coração for de Cristo, vou usar essa expressão, tá bom? Se o seu coração for de Cristo, o seu bolso também será. Entendeu? Se o seu coração for de Cristo, seu bolso também será. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Ou seja, se você entrega a sua oferta com o coração que ama, Deus vai dar a mais alta eficiência no seu serviço. Né? Nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais ser-lhe-ão inteiramente consagrados a Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, ela também está falando aqui na questão de você entregar, se o seu coração for de Jesus realmente, o nosso bolso também será, mas não apenas o nosso bolso, mas todas as nossas posses, a nossa mentalidade, a nossa, os nossos dotes espirituais e mentais, e outras palavras já está dizendo, serão consagrados a Deus. Ou seja, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, a nossa vida, tudo passa a ser consagrado a Deus. Tudo. Porque, repito, né? Tudo vem dele. As nossas habilidades, os nossos dons, a nossa facilidade de executar determinadas coisas. Cada um tem um dom diferente. Tudo isso pertence a Deus e, obviamente, quando você entrega a sua vida a Ele, tudo que você é e tem será consagrado naturalmente a Deus, né? Ide, ide ao Senhor com o coração transbordante de graças pelas misericórdias passadas e presentes, e manifestai vossa apreciação de liberalidade de Deus, levando-lhe vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Ou seja, quando você está entregando a sua oferta para Deus, ela tem que ter esses três viés aí. Ela deve ser de gratidão, né? Ela deve ser uma oferta que expresse sua gratidão, ela tem que expressar um ato voluntário e também deve ter, ali, naquela oferta, deve estar representado a sua, a sua gratidão pela salvação, né, que é a oferta pelo pecado. Ou seja, você reconhece que é pecador, que Deus é tudo, é teu salvador, e você, por fim, acaba entregando aquela oferta pelo pecado. Embora Elemote está citando aí esses três tipos de oferta, porque eram ofertas diferentes no contexto de Israel. Né? Embora hoje a gente não tenha um sistema de oferta tão amplo, por assim dizer, como era Israel, se você estudar sobre ofertas na Bíblia, ali no contexto de Israel antigo, você vai ver que vai ter vários tipos, não vou dizer milhares, mas centenas, talvez, né, ou algumas dezenas de ofertas diferentes. Então, por exemplo, aí são três tipos de ofertas diferentes. Oferta de gratidão é um tipo de oferta voluntária é outro tipo de oferta,
oferta pelo pecado, outro tipo de oferta, não vai dar tempo para explicar o que significa cada uma delas. Então, tinha oferta do nascituro, ou seja, quando o filho nascia, tinha um tipo de oferta. Quando você se curava de uma doença, era um tipo de oferta. Quando você ia para a guerra e conseguia voltar sem morrer, né, vamos dizer assim, e você voltava vivo da guerra, você tinha outro tipo de oferta. Então, eram vários tipos de oferta. Então, hoje a gente não tem essa complexidade, até porque muitas ofertas eram ligadas ali vamos dizer assim, ao sacerdócio levita, né? Tinha a ver com o aspecto do santuário, que hoje nós não temos mais. Então, basicamente, a gente ficou com as ofertas hoje em dia, né? Com as ofertas alçadas, que elas são as ofertas destinadas mais à manutenção do templo, né? Então, mas essas três ofertas que ele vai estar falando dizendo aí, elas devem representar, as nossas ofertas precisam representar gratidão, voluntariedade e consciência de salvação, né? De gratidão pela salvação, em outras palavras. Então, e ela diz aí nessa citação ainda mais que nosso coração precisa estar transbordante de graça pelas misericórdias que Deus atuou no passado em sua vida e no presente. E você deve manifestar dessa forma, manifestar apreciação da liberalidade. Eu já expliquei aqui, mas a palavra liberalidade significa generosidade. E é um sinônimo, né? Para você compreender. Então, você deve, quando você está entregando a sua oferta, você precisa apreciar a generosidade. Você precisa estar naquele recurso que você está entregando como oferta, né? O seu coração está disposto de gratidão, de, de alegria, e aquilo está representando generosidade. Ou seja, você está sendo generoso em entregar aquilo, e não, vou usar a expressão arredondar para baixo, né? Mas arredondar sempre para cima. Isso é um coração generoso. A sua oferta precisa representar tudo isso. É como se hoje, tudo que aquelas ofertas do passado de Israel tinha separado, hoje a gente entrega uma só, vamos dizer assim, né? Um pacto. E nesse pacto está representado todos aqueles sistemas de oferta em um pacto só. Ok? Mas é óbvio que você completou o aniversário, você fez mais um ano de vida, você pode fazer uma oferta de gratidão a Deus separado do seu pacto? Pode, e deve, inclusive, né? Então, tem muitas coisas que ainda permanecem, só que a gente não pratica por falta de instrução. E este livro, ele, de certa forma, instrui a gente nesse aspecto. Durante milhares de anos, ela continua dizendo aqui, Deus tem operado por meio dos agentes humanos, mas se quiser, aliás, mas se quiser, poderá retirar os egoístas, os amantes do dinheiro e os cobiçosos. Ele não depende de nossos recursos e não será restringido pelos seres humanos. Então, aqui nessa primeira parte dessa citação, ele vai te dizendo assim, olha, Deus, por milhares de anos, atua pelos agentes humanos. Mas ele faz isso porque ele quer. Ele não precisa e nem depende. E a gente já viu logo no início do estudo, né, desse livro, que Deus opera pelo agente humano não por causa dele, mas por causa da gente mesmo, né? Então, Deus decidiu nos tornar cooperadores dele para o nosso bem, não para o bem de Deus. Que Deus tem anjos não caídos que gostariam de fazer a obra que a gente faz aqui na Terra e certamente faria de forma muito mais perfeita, né? Mas é para o nosso bem, para a nossa espiritualidade, salvação, enfim, que Deus decide nos usar como seus cooperadores, sobretudo em relação aos recursos. Deus podia retirar do seu escopo de equipe, né? Ou seja, Deus podia tirar da sua equipe os egoístas, os amantes do dinheiro e cobiçosos, né? A gente precisa ter essa consciência que Deus, embora ele nos coloque como seus cooperadores,
mas ele não precisa. Ele não depende, como ele diz aí. Ele não depende nem dos nossos recursos. E a obra, e quando ela diz assim, e ele não será, e Deus não será restringido pelos agentes humanos, é que nada que a gente faça vai prejudicar o plano de Deus. Nada. Deus vai usar outros meios, vai usar outras pessoas, vai usar outras ferramentas para executar o plano dele. Porque os planos de Deus, diz a Bíblia, não podem ser frustrados. Quem pode retardar aqui, ali, beleza, mas no tempo de Deus não tem tardança nem adiantamento, né? Tudo acontece de acordo com o seu plano. Porém, Deus não vai ser restringido. Deus não vai deixar de fazer porque você deixou de contribuir. Agora, o fato de você não ter contribuído vai prejudicar você mesmo, né? É como tem um texto de Paulo que diz assim, que ali na igreja primitiva, né, os recursos eram escassos, né, os cristãos eram perseguidos, então muitos, quando se diziam, quando eles chegavam num lugar e eles eram reconhecidos como cristãos, como que os cristãos eram perseguidos, inclusive perseguidos para a morte, muitas pessoas tinham receio de dar qualquer tipo de trabalho para os cristãos. Então, os cristãos eles passavam necessidades nesse sentido, eles não tinham trabalho porque eles não conseguiam trabalhar por causa das perseguições. Então, havia muita necessidade. Então, quando uma pessoa tinha posses, como diz lá em Atos 42, eles vendiam, né, as suas propriedades para repartir ali o alimento, enfim, tinham reuniões para se alimentar e tal, repartir o pão ali todos os dias. Mas Paulo tem uma passagem que agora não vou lembrar, mas você consegue pesquisar ela fácil, que Paulo diz assim, ó, quem não quer trabalhar também não coma. Ou seja, a necessidade da obra, de que cada um faça a sua parte na obra, é importante. Agora, se você não quer participar do trabalho, você também não vai participar do pão, certo? Então, nesse sentido, isso aqui também conta. Ou seja, você não contribui com nada para o reino de Deus, Deus não depende de nós, nem dos nossos recursos para avançar sua obra. Mas ele decidiu colocar você como co-obreiro dele, como investidor da sua causa, né? Mas aí todos os recursos que Deus coloca de sua mão, você não participa, você não entrega suas ofertas a Deus. Então tá bom, beleza. Deus também vai dizer assim, eu não vou deixar de fazer porque você não vai contribuir. Mas aí, meu amigo, você não vai participar das bênçãos que a obra vai fornecer. Ou seja, as consequências da sua contribuição, ela vai existir. Ou seja, você ia contribuir, ia ter uma consequência, né, positiva. Essa consequência ela vai acontecer porque vai vir de outro lugar. Mas como não veio por você, você também não vai receber os benefícios dela, ok? A gente já viu isso aqui, né? E Paulo, e essa citação de Paulo que eu acabei de falar também tem esse viés, né? Continuando aqui, diz assim: seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Lembra? Coração disposto, alegria e gratidão. É melhor não dar nada se você vai dar de má vontade. Pois, se dermos nossos meios, quando não temos o espírito de dar liberalmente, ó, generosamente, nós zombamos de Deus. Tenhamos sempre em mente que estamos lidando com alguém de quem dependemos em cada bênção. E que som dos corações. Ela continua essa citação mais na frente, dizendo, né? Que conhece tudo. Não adianta a gente dar de má vontade. Deus sabe que é de má vontade. O tesoureiro não sabe. Porque quando eu coloco minha oferta no envelope, entrego na urna, na igreja, né? Entrego na igreja ali. Quando o tesoureiro abre para contar, ele não sabe se aquilo ali é de má vontade ou não. Mas, meu amigo, Deus que sonda os corações sabe. E embora aquele recurso esteja sendo aceito, entenda bem agora, e ainda que aquele recurso que você colocou no envelope, mesmo de má vontade, seja recebido pela igreja, não está sendo recebido no céu, não.
Deus vai usar para a obra? Vai. Porque dos males o menor, né? Mas que essa oferta foi aceita no céu? De jeito nenhum não foi. Por quê? Porque é uma oferta que zomba de Deus. Então, ainda que ela esteja sendo entregue, ela não está sendo recebida no trono da graça. Ela é recebida na igreja, mas, por isso que ele vai dizer, era melhor não ter dado nada, do que dar de má vontade. Certo? Devem todas as nossas ofertas ser dadas com alegria, pois vem do fundo que o Senhor achou por bem colocar em nossas mãos, visando a levar avante sua obra no mundo, a fim de que a bandeira da verdade possa ser desfraldada nos caminhos e atalhos da terra. Então, não tem outro modo de entregar as ofertas que não seja com alegria, porque se nós estamos entregando a Deus, é porque Deus já deu para nós, já foi bondoso conosco e nos dá esse recurso. Agora, ele nos deu, ela lembra, né? Pois vem do fundo que o Senhor achou por bem colocar em nossas mãos para levar avante sua obra. Entende? Então, não tem outra forma de a gente devolver para Deus que não seja com alegria. Porque Deus foi bom em ter nos dado aquele salário, ter nos dado aquele lucro naquele negócio que a gente fez, naquela negociação. E você devolve com alegria, Senhor, muito obrigado, porque as tuas misericórdias me alcançou. E hoje eu tenho o pão de cada dia e eu vou colocar aqui generosamente para que a tua obra avance, para que mais pessoas possam ser abençoadas e que mais pessoas possam ser participantes desse movimento. Então, esse é o espírito, né? Alegria e gratidão. Quanto mais ansioso deveria estar cada fiel mordomo quanto a aumentar a proporção das dádivas a serem colocadas no tesouro do Senhor, do que de diminuir suas ofertas, um jota ou um tio que seja. Então, ela deveria que a nossa ansiedade deveria ser para aumentar e não para diminuir as ofertas. Ou seja, a gente devia estar fazendo planos para aumentar a nossa proporção de contribuição para Deus e não diminuí-la. E não estar preocupado em diminuí-la. Né? E para terminar, diz assim: os que recebem sua graça, que contemplam a cruz do Calvário, você percebe que vai tratar disso de oferta, ele vai colocar os nossos olhos para o Calvário, coloca nossos olhos para a cruz, porque esse é o sentido das ofertas. Paulo diz que os nossos donativos são sacrifícios. É como se aquele recurso que você coloca no envelope entrega, aquilo ali é como se fosse o cordeiro morto. O adorador não levava o cordeiro para o templo, né, no passado, antes de Cristo. Então, a nossa oferta de hoje representa Cristo na cruz. É como se fosse isso. Não, ó, então vou repetir aqui. Ó. Os que recebem sua graça, que contemplam a cruz do Calvário, não questionarão sobre a proporção em que deve dar, mas sentirão que a mais rica oferta é demasiado mesquinha, completamente desproporcionada ante a grandidade do Filho unigênito do infinito Deus. Pela abnegação, até mesmo o mais pobre achará meios de obter algo para devolver, algo que devolver a Deus. Então, veja, é, então, quem recebeu a graça de Cristo genuinamente e contempla o Calvário constantemente, não vão ficar questionando a proporção que vai dar de oferta. Ou se ele é convocado a contribuir com um pouco mais por uma necessidade específica, né? Houve uma necessidade específica, você já entregou seu pacto, mas você ainda tem algum dinheiro no bolso, na conta, e ali, de repente, a igreja precisa fazer um movimento e precisa de mais recursos. Você não vai ficar questionando, porque ela diz, porque essas pessoas que receberam a graça e contemplam a cruz do Calvário constantemente, elas sentirão que a mais rica oferta
é demasiado mesquinha, ou seja, é muito pequena e desproporcionada em relação à oferta de que Deus fez na cruz do Calvário, ok? Então, pela abnegação, até mesmo os mais pobres dos homens vai achar meios, vai trabalhar de alguma forma para que ele possa ofertar para Deus, para que a obra avance, continue avançando. Então, queridos, para finalizar, eu queria dizer que o capítulo de hoje ele nos ensinou que as nossas ofertas, embora seja uma ordenança divina, ela precisa ser entregue com, eu podia resumir em 3 aspectos. Primeiro, gratidão por tudo que Deus fez e faz e fará. Segundo, suas ofertas elas precisam ser entregues com alegria, né? Com alegria, não pode ser com tristeza, com aquela, né? Aquele sentimento de que você está sendo forçado. Não. Primeiro, a oferta precisa ser refletir sua gratidão. Segundo, ela precisa ser voluntária. Terceiro, ela precisa ser generosa, ela não pode ser mesquinha, certo? E quarta coisa que faz que agora fugiu a mente, gratidão, alegria, sim, a gratidão, alegria voluntária e generosa, é isso mesmo. Então, vamos lá, repetindo. O que a gente viu no capítulo de hoje é que suas ofertas elas precisam ser de gratidão, ela precisa estar ali representado naquele valor. Gratidão. Segundo, né, voluntariedade, ou seja, embora seja uma ordenança, né, seja uma obrigação religiosa, mas você não faz forçado, certo? Você faz com o coração disposto, né, que vem é a terceira coisa, e voluntariamente. Terceiro, com alegria, não é com tristeza, você está sendo forçado e tal. E deve ser generosa, não pode ser mesquinha. Então, gratidão, alegria, voluntariedade e generosidade. As suas ofertas precisam ser entregues com esses 4 aspectos, que eu posso dizer sentimento, né? Com esses 4 princípios, de gratidão, alegria, voluntariedade e generosidade. Esse é o resumo do capítulo de hoje. Ofertas voluntárias. Devem ser ofertas que expressam a gratidão do seu coração, expressa a alegria em participar do movimento missionário, porque as ofertas elas vão impactar a missão, elas têm esse destino, né? Impactar a missão. Elas devem ser voluntárias, porque você não é forçado a fazê-la, embora seja uma obrigação amorosa, né? Deve ser uma obrigação amorosa e não uma obrigação da lei. E quarta, ela deve ser generosa, ela não pode ser mesquinha, ela tem que ser generosa, tá bom? Que eu e você possamos ser ofertantes reais, que vivam, que façam, que entregue para Deus recursos que vêm dele, mas que você faz isso de forma amorosa e na consciência de que Deus é o dono de todas as coisas. Que Deus abençoe a você, que Deus consagre as suas ofertas, consagre a sua vida e a sua família. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo deste dia, que a tua palavra e o capítulo de hoje nos ensinou que as nossas ofertas elas precisam ter 4 aspectos importantíssimos para que elas sejam recebidas no céu. A primeira delas é gratidão. Que as nossas ofertas, ao entregarmos na igreja, elas representem a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida por meio de Cristo Jesus. Também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entregar com alegria, na certeza de que estamos felizes em participar, em sermos co-obreiros da tua obra. Que possamos fazer isso como um ato voluntário a Deus, não porque estamos sendo forçados ou constrangidos a isso. E, obviamente, que o valor monetário do que nós estamos entregando represente generosidade, não mesquinhez. Que o teu povo oferte para a tua causa, mas da forma correta. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja conosco
que não apenas os nossos recursos, mas os nossos dons e talentos e intenções sejam consagrados ao Senhor. Hoje é um dia feliz na tua companhia, hoje, e que o Senhor continue abençoando a nós, a nossa família, a nossa igreja e o teu povo como um todo. Que a bênção do Senhor esteja conosco e nunca se aparte de nós. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados, que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus permitir, que a tua vida seja consagrada a Deus para que as suas ofertas sejam recebidas no céu. Deus te abençoe, te dê um dia feliz na presença do Eterno.